Olá a todos e a todas. O assunto a ser tratado agora, matéria de direito ambiental, é um assunto extremamente polêmico, conhecido como estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA. O EIA-RIMA, ele é um instrumento legal vinculado ao licenciamento ambiental. Então, no procedimento de licenciamento ambiental, quando for uma atividade potencialmente poluidora, causadora de significativa degradação ambiental, será exigido o EIA-RIMA. Tá? Então, no procedimento de licenciamento ambiental, quando for uma atividade potencialmente poluidora, nos termos do texto constitucional de 88, será obrigatório a elaboração do EIA-RIMA no instrumento legal do licenciamento ambiental. Por isso que se estuda, geralmente, o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental. Por quê? O EIA-RIMA, ele subsidiará, né, a análise do órgão ambiental competente para o deferimento ou indeferimento daquela atividade ou empreendimento. Então, por isso que é um estudo, né, elaborado por uma equipe multidisciplinar, composta por vários profissionais, para subsidiar, auxiliar a tomada de decisão por parte do órgão ambiental competente no procedimento de licenciamento ambiental. E também o EIA-RIMA, ele é uma exigência constitucional, é um instrumento preventivo constitucional disposto no artigo 225, inciso 6º, da Lei Maior de 88. Né? Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. O EIA-RIMA também precisa obrigatoriamente ser publicizado para a sociedade, pois como é uma atividade de grande impacto, geralmente terá impactos positivos e negativos. E a sociedade, ela precisa participar desse processo de licenciamento ambiental. Então, geralmente, essa participação, essa transparência é dada nesse procedimento de licenciamento ambiental também, numa etapa final da elaboração desse estudo ambiental. Tem como amparo legal a Resolução CONAMA 01 de 1986. Então, todas as diretrizes para a elaboração do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental estão disciplinadas nessa Resolução CONAMA da década de 80. É um estudo que deve ser elaborada e custeada pelo empreendedor, contendo, no mínimo, o diagnóstico ambiental da área, ou seja, qual será a influência direta ou indireta daquele impacto da atividade, identificação e análise dos impactos, impactos positivos, impactos negativos, o porte desse impacto e definição das medidas mitigadoras e programas de monitoramento. Então, toda atividade, né, de grande porte, como é um caso de uma atividade sujeita ao EIA-RIMA, ela precisa ter medidas de controle quando estiver principalmente em funcionamento ou em operação da atividade. Então, todas essas diretrizes, elas são internalizadas no estudo de impacto ambiental. Aqui, mais condicionantes técnicas, né, do estudo de impacto ambiental, também instituídas na Resolução CONAMA 0186. Contemplar as alternativas tecnológicas, né? Quais são as tecnologias disponíveis para aquela atividade? Uma tecnologia nova. Então, todas essas questões são levadas também para o empreendedor. E de localização do projeto, confrontando-a com a hipótese de sua não execução. Então, esse também é um aspecto levado na elaboração do EIA-RIMA. E se a atividade não for implementada, executada naquela localidade? Identificar e avaliar os impactos ambientais a serem gerados nas fases de implantação e de operação. Tá? Na fase inicial não tem impacto, mas principalmente na fase de implantação, quando se instala a atividade, é o momento em que se ocorrem os grandes impactos na região, principalmente a emissão de partículas, né, que podem trazer transtornos aí, de doenças, enfermidades para a população
limítrofe àquela atividade ou empreendimento. E depois também da operação da atividade. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos. Esse tipo de análise, né, qual é a área direta ou indiretamente que será afetada? O estudo já tem que prever. Né? Denominada a área de influência do projeto, considerar os planos e programas governamentais propostos e implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade. Às vezes, em determinadas regiões, tem programas nacionais, programas regionais. Então, a atividade já tem que, né, contemplar essas questões e no estudo ser analisado também. Tá? Esse é um viés muito importante que tem que ser internalizado no estudo de impacto ambiental. E aqui nós temos algumas responsabilidades. O que compete ao empreendedor, já que todo estudo de impacto ambiental é responsabilidade do empreendedor, e o que compete ao órgão ambiental licenciador. Ao empreendedor, por todos os custos de despesas da realização do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, que devem ser preparados por equipe multidisciplinar, como eu falei, não é uma única pessoa que elabora um estudo de impacto ambiental, mas sim vários saberes, vários conhecimentos, uma equipe multidisciplinar, vários profissionais que fazem estudos específicos nessa fase do estudo principalmente. Então, é uma etapa muito complexa, uma etapa muito técnica, é uma etapa muito demorada, geralmente, essa fase de elaboração do estudo de impacto ambiental. E pela execução das medidas mitigadoras, da monitoração dos impactos e das publicações e promoção da audiência. Então, quem promove a audiência? É o empreendedor. Ele que tem que custear todas as despesas para a realização da audiência pública. Lembrem-se, não é o órgão ambiental quem promove a audiência pública, mas sim o empreendedor. O órgão ambiental, a responsabilidade dele é de coordenação da audiência pública. Mas promover, custear é uma responsabilidade do empreendedor. Né? Monitoramento dos impactos, principalmente dos impactos negativos, é uma responsabilidade do empreendedor. Mitigação dos impactos que foram verificados nos estudos. Muitas vezes tem que fazer uma recuperação de áreas degradadas. É uma responsabilidade, uma obrigação do empreendedor também. E todos os atos da audiência pública, como é o mandamento constitucional, precisam ser publicados. Mais uma vez, de acesso à informação, é necessário, é imprescindível. A comunidade ela precisa saber, né, como aquela atividade ela vai ser implementada e, principalmente, quais serão os impactos positivos ou negativos que ocasionará, né, no presente e no futuro. Nós temos os órgãos licenciadores, responsabilidades para os órgãos licenciadores no momento da elaboração do EIA-RIMA, elaboração dos termos de referência, no momento inicial em que se é verificada a necessidade de fazer o estudo de impacto ambiental por ser uma atividade potencialmente poluidora, causadora de significativa degradação ambiental, e bem como aquelas atividades que estão elencadas no anexo 1 da Resolução CONAMA 0186, como, por exemplo, porto, ferrovia, linhas de transmissão, rodovias, duplicação de rodovias, são atividades sujeitas ao EIA-RIMA. Então, neste caso aqui, né, nessa fase inicial, se elaboram termos de referências, que é um documento em que dará um norte para o empreendedor e para a equipe multidisciplinar. Vistoriar a área de influência do empreendimento, o órgão ambiental licenciador, ele precisa, em loco, conhecer a realidade, porque muitas vezes você está vendo por imagem de satélite, sensoriamento remoto, você não tem a dimensão real do que realmente está acontecendo ou que tem naquela localidade. Né? Precisa fazer conversar com a população local, verificar a questão do terreno. Então, são várias especificidades em que são verificadas nesse momento da vistoria no local do empreendimento. Como eu já falei para vocês, o órgão licenciador, ele coordena a audiência
pública, um momento muito importante também. E, ao final de todo o procedimento, ele emite a licença ambiental quando o procedimento ele é deferido, quando ele é positivo. Mas o que vem a ser esse famoso RIMA também, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. O estudo, né, ele é mais abrangente, ele é mais complexo, ele é extremamente técnico, uma linguagem difícil, que não é acessível para todo mundo, porque é uma linguagem técnica. E o relatório, ele refletirá, né, todo esse estudo de impacto ambiental que foi produzido, que foi levantado pela equipe multidisciplinar. E é esse relatório de impacto ambiental que será levado para a sociedade no momento da realização da audiência pública. Então, ele reflete as conclusões do estudo de impacto ambiental, é uma síntese, é um resumo, né, com uma linguagem acessível, objetiva, onde toda a comunidade ou os interessados tenham condições de compreender melhor aquele estudo que foi elaborado. Geralmente, a linguagem do relatório de impacto ambiental é uma linguagem bastante objetiva e clara. E pode ser feito por meio de mapas, ilustrações, gráficos, tentando demonstrar realmente a lisura de todo aquele estudo que foi elaborado e a pessoa que está tendo acesso ao estudo possa compreendê-lo, porque não adianta ter uma linguagem difícil, técnica, onde uma pessoa que não seja da área não compreenda o que está sendo falado no estudo de impacto ambiental. E o momento da audiência pública, né? Todo o procedimento para a realização de uma audiência pública está estabelecido na Resolução CONAMA 09 de 1987, também uma resolução da década de 80. Né? Nós temos, no caso da audiência pública, 3 legitimados que podem requerer a realização de uma audiência pública. São eles o órgão licenciador, o Ministério Público e 50 ou mais cidadãos. Tá? Eu, Tatiana, sozinha, eu posso requerer a realização de uma audiência pública, de uma atividade sujeita à RIMA? Não. Mas 50 ou mais cidadãos podem solicitar ao órgão ambiental competente a realização da audiência pública. A partir do momento em que qualquer um desses legitimados solicita a realização da audiência pública e ela não ocorre, todos os atos posteriores são nulos. Então, neste caso, o órgão ambiental que está realizando o estudo de impacto, que está realizando o licenciamento ambiental, ele tem que reiniciar dessa etapa e realizar a audiência pública, porque a partir do momento em que ela é solicitada, em que ela é requerida por qualquer um desses legitimados, a audiência pública ela se torna obrigatória. Hoje, né, atualmente, já é muito comum que nos estudos de impacto ambiental, ao final de todo o procedimento, o órgão ambiental ele já determina uma data específica para a realização da audiência pública. Então, vamos ver como foi cobrada essa questão em 2017 pela FGV. A sociedade empresária Asfalto Joia S.A., vencedora de licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento. Vocês lembram lá da resolução CONAMA 0186, no anexo único? Traz uma lista também exemplificativa de atividades sujeitas ao EIA-RIMA? Pois bem, lá tem rodovia, né, como uma atividade sujeita ao EIA-RIMA, ligando 5 estados da federação. Então, um grande impacto ambiental, ligando 5 estados da federação. Sobre o licenciamento ambiental e o estudo de impacto dessa obra, assinale a alternativa correta.
em caso de instalação de obra ou atividade. Olha o conceito constitucional do artigo 225. Potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de estudo prévio de impacto ambiental. Correto, gente? Correto. Sem o qual não é possível se licenciar nessa hipótese. A partir do momento em que for uma atividade potencialmente poluidora, causadora de significativa degradação ambiental, é necessária, é exigível a elaboração do EIA-RIMA, do mencionado estudo. É uma obrigação constitucional. B. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo? Pista de rolamento, resolução CONAMA 0186, é obrigatório, não é facultativo. Podendo ser realizado com outros estudos ambientais diferentes do estudo prévio de impacto ambiental, EIA. Vocês viram a magnitude do impacto? 5 estados da federação. O impacto nacional, visto que ela se realiza em mais de uma unidade da federação. Alternativa totalmente errada. C. O relatório de impacto ambiental, RIMA, gerado no âmbito do estudo prévio de impacto ambiental do EIA, deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica? Não. O RIMA, ele deve ter uma linguagem clara, objetiva, acessível para todos, inclusive para as pessoas leigas, que não tenham compreensão do assunto. Né? Esse linguajar mais científico, técnico, estará no estudo de impacto ambiental, mas não no relatório de impacto ambiental, sendo que o relatório que é levado para a audiência pública, com essa linguagem acessível para todos, a fim de permitir, quando da sua divulgação, a informação adequada para o público externo. Então, essa questão também é totalmente equivocada. D. Qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá da realização de estudo prévio de impacto ambiental, ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Não é isso que o texto constitucional determina. O texto constitucional, ele fala que será exigível para atividades ou empreendimentos potencialmente poluidora e significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental. Então, não é para qualquer atividade ou obra, mas tão somente para aquelas atividades que se enquadrarem como potencialmente poluidoras, causadoras de significativa degradação do meio ambiente, conforme o artigo 225, inciso 6º da Lei Maior de 88. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Prestem muita atenção nessas situações ou pegadinhas relativas ao licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental. Tá? Ultimamente, a FGV ela vem inserindo, dentro das questões de direito ambiental, assuntos relativos de política urbana. Então, se confunde muitas vezes, a questão do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório com o estudo de impacto de vizinhança e respectivo relatório de impacto de vizinhança. Tá? Então, vejamos algumas situações. O EIV-RIV, como é conhecido, ele foi estabelecido no Estatuto da Cidade em 2001, Lei Federal 10.257 de 2001. Então, ele é um estudo urbanístico, que irá analisar as atividades e empreendimentos a serem implementados nas urbes, nas cidades. Tá? Só que o Estatuto da Cidade, lá em seus artigos 36 a 38, ele define quais são os critérios para a aplicabilidade do estudo de impacto de vizinhança e respectivo relatório de impacto de vizinhança. Primeiro, precisa ter lei municipal específica tratando do assunto. Se não tiver lei municipal, não tem como se exigir o mencionado estudo de impacto de vizinhança. É uma obrigação infraconstitucional disposta no Estatuto da Cidade em 2001. Outra questão importante, o EIV-RIV, ele só se aplica em área urbana, ele não se aplica em área rural.
diferentemente do EIA-RIMA. O EIA-RIMA para atividades ou empreendimentos de pessoa física ou jurídica, quando for uma atividade potencialmente poluidora, causadora de significativa degradação ambiental, ele se aplica em área urbana e em área rural. Outro fator importante, empreendimentos públicos ou privados. Também é uma obrigatoriedade para o waiver-RIV. E ele será prévio, anterior da obtenção da licença ou autorização de construção, ampliação ou funcionamento de uma atividade em área urbana. Então, esses são os requisitos para a aplicabilidade do estudo de impacto de vizinhança. Então, waiver-RIV não se confunde com EIA-RIMA. Tá? E sempre o estudo de impacto de vizinhança será uma exigência do poder público municipal. Só o município pode exigir estudo de impacto de vizinhança e nenhum outro ente federativo. Tá. Esse artigo 38 do Estatuto da Cidade, ele é um artigo bastante emblemático, né? Por quê? Ele traz uma situação em que a elaboração do estudo de impacto de vizinhança não substitui a elaboração e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental. Por isso que em determinadas situações pode causar confusão, uma questão específica. Requerida nos termos da legislação ambiental. O que eu estou querendo dizer? Que para um único empreendimento, a mesma atividade, né, o órgão ambiental municipal pode exigir waiver-RIV, porque será implementado numa área urbana, bem como o órgão ambiental licenciador também exigir o estudo de impacto ambiental. Então, para uma única atividade a ser implementada, o poder público ele pode exigir o EIA-RIMA e o estudo de impacto ambiental. A elaboração do waiver não substitui a elaboração do EIA-RIMA. Então, quando previsto, o EIA-RIMA ele tem que ser elaborado. Quando previsto, o waiver também ele tem que ser elaborado. Tá? Então, essa é uma questão muito emblemática, disciplinada no artigo 38 do Estatuto da Cidade. Mas prestem atenção, um estudo não substitui o outro. Tá? Então, numa única situação, numa atividade ou empreendimento, o empreendedor ele pode ter que elaborar esses dois estudos de forma concomitantemente, de forma paralela. Uma por ser uma exigência ambiental no procedimento de licenciamento ambiental e outra por ser uma exigência urbanística no procedimento de aprovação do projeto urbanístico junto ao município. Então, prestem muita atenção nessa dica relativa ao artigo 38 do Estatuto da Cidade. Então, vejamos uma questão de 2015 que traz essa abordagem de estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança. Vejamos. Miguel, empreendedor particular, tem interesse em dar início à construção de edifício comercial em área urbana de uma grande metrópole. Neste sentido, consulta seu advogado e indaga sobre quais são as exigências legais para o empreendimento. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. A. Não é necessária a realização de estudo de impacto ambiental, por ser área urbana ou estudo de impacto de vizinhança, uma vez que não foi editada até hoje lei complementar exigida pela Constituição para disciplinar a matéria. Aqui está totalmente equivocada a questão. Tá? Por quê? O estudo de impacto ambiental ele pode ser exigido também em área urbana, tanto em área urbana quanto em área rural. Tá? E o estudo de impacto de vizinhança, realmente, para ele ser aplicado, ele precisa ter uma lei municipal específica. Mas essa parte inicial, ela está totalmente equivocada. Tá? É necessário o estudo prévio de impacto ambiental anterior ao licenciamento ambiental, a ser efetivado pelo município, em razão do potencial impacto ser de âmbito local. Qual é a pegadinha dessa questão B? Gente, é uma pegadinha muito sutil.
Olha, é uma compreensão que vocês já tiveram no estudo de licenciamento ambiental. O que a banca ela quis dizer aqui, né? Quis entender que o estudo prévio de impacto ambiental ele tem que ser anterior, antes do licenciamento ambiental. E como eu falei para vocês, o estudo ele auxilia no procedimento de licenciamento ambiental. Ele não é realizado antes do licenciamento ambiental. Então, a pegadinha, neste caso aqui, ela é muito sutil. Esse termo anterior, ele está totalmente equivocado. Alternativa C. É necessária a realização de estudo de impacto de vizinhança, desde que o empreendimento esteja compreendido no rol de atividades estabelecidos em lei municipal. Vocês lembram dos requisitos do estudo de impacto de vizinhança? Lei municipal específica em áreas urbanas, empreendimentos públicos ou privados, indicando as atividades, né, para obtenção anterior das licenças ou autorizações municipais. Então, precisa ter o rol de atividades especificadas numa lei municipal urbana, né, específica. Então, a princípio, a alternativa C é a correta. D. É necessária a realização de estudo de impacto ambiental, e a rima, o qual não será precedido necessariamente por licenciamento ambiental, totalmente equivocado. Nós sabemos que o EIA-RIMA, né, ele é elaborado como instrumento legal e constitucional no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, uma vez que a atividade não é potencialmente causadora de impacto ambiental. Então, essa questão também é totalmente falsa, sendo que a alternativa correta é a alternativa C. Muito obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, fazendo, né, essa distinção entre estudo de impacto de vizinhança também no final. Bons estudos e até a próxima. Muito obrigada.